Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, eu sou editor da www.revistacristã.org. Eu vou falar um assunto hoje que não me interessava falar sobre ele tão já, mas devido às vozes que me pedem, né, eu acho necessário falar, por causa das pessoas, né? Eu vou falar sobre a doutrina de Himeneu e Fileto, que é descrita em 2 Timóteo capítulo 2, em que se fala que Mineu e Fileto eles se desviaram da verdade porque ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. Quem ensina essa heresia hoje são os modernos preteristas completos, que vêm disfarçado com outros nomes, né? Escatologia realizada, escatologia plena, hiperpreterismo, e eu não lembro agora um outro termo que é aplicado a eles, né? Mas basicamente é isso aí: escatologia plena, escatologia realizada, preterismo completo, hiperpreterismo. Lembrando que essa interpretação moderna, que tem mais ou menos aí 5 ou 6 décadas, ela já está dividida em 18 facções já. Então, uns acham que a ressurreição ela é corporativa, foi Israel que ressuscitou no ano 70. Outros acham que é a transferência das almas que estavam no Hades, né? Que, porque dizem eles que, como não havia um sacrifício ainda suficiente para salvar a humanidade, então os santos que morriam no Antigo Testamento eles iam direto para um lugar chamado Hades, ou o seio de Abraão, né? Aí quando Jesus veio, fez o seu sacrifício na cruz, morreu, ressuscitou, e no ano 70 fez o juízo final, destruindo Jerusalém, né? Aí as almas que estavam no Hades teriam sido transferidas para o céu, né? Primeiro que isso é uma grande de uma heresia, né? Porque Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? E como não havia um sacrifício para que os santos do Antigo Testamento viessem a ser salvos, né? Ou ter que ficar numa sala de espera chamado Hades, né? Que Hades ou Sheol no hebraico significa habitação dos mortos, né? E pode ser traduzida coerentemente como além. Nada mais é do que além. Todos nós, quando morrermos, nós vamos para o Hades, né? Para o Sheol, ou seja, nós vamos para o além, para o mundo não visto, que é também uma tradução possível dessa palavra, que basicamente significa habitação dos mortos, né? Então eles dizem que por falta de um sacrifício maior, os santos do Antigo Testamento iriam para esse lugar, né, depois da morte, e quando Jesus vem e destrói Jerusalém no ano 70, acontece a ressurreição deles, ou seja, eles são transferidos do Hades para o céu e recebem novos corpos para poderem viver no ambiente celeste, né? E essa heresia, como eu já disse, disfarçada já em 18 facções, outros dizem que não é assim, outros dizem que é uma ressurreição corporativa, outros dizem que é uma experiência espiritual, é a ressurreição espiritual, é o novo nascimento e por aí vai. Isso aí já virou uma bagunça em tão pouco tempo, né? Aí os senhores defensores do preterismo completo, vocês têm que escolher qual que é a melhor, né, dessas 18 facções, né? E essa doutrina de Mineu e Fileto, que Paulo denuncia em 2 Timóteo capítulo 2, não está bem certo o que Mineu e Fileto ensinavam. A única coisa que se diz ali é que eles estavam pregando heresia por ensinar que a ressurreição já havia se realizado. Na verdade, não é tanto pelo tempo da ressurreição. Na verdade, é a natureza da ressurreição, né? Porque se você afirmar que a ressurreição dos mortos já aconteceu, você é obrigado a espiritualizar ela, você é obrigado a ensinar que a ressurreição foi espiritual. E existe muitas probabilidades de ser assim que Himeneu e Fileto tenha ensinado algo acerca de uma ressurreição espiritual. E isso contraria o claro ensino do Novo Testamento que a ressurreição será no corpo físico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não faço vídeos para entrar em detalhes para ser exaustivo.
Os meus vídeos aqui é sempre para dar uma pincelada sobre o assunto, para dar uma clareada na mente, e já tem um endereço certo para vocês irem procurar, que é o www.revistacristã.org, né? Mas prosseguindo, essa doutrina de Mineu e Fileto, que agora é ensinada pelo pessoal do preterismo completo, ela está ganhando muitos adeptos, né? Mas não vai muito adiante não, porque o preterismo parcial, que é bíblico, que sempre esteve presente na história da igreja, mesmo assim ele já é rejeitado. Agora vocês imaginem uma coisa tão esquisita como o preterismo completo, que já está dividido em 18 facções. E isso aí, vocês do preterismo completo, vocês têm que falar para o vosso rebanho. Vocês já têm 18 facções. E todos dizem ter razão, todos usam sola escritura. Então vocês têm que responder isso aí. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Eu acredito ser uma blasfêmia contra o trabalho do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é pecado imperdoável. Pecado imperdoável vocês ainda não cometeram. E espero que não cometa. Eu estou dizendo que é uma blasfêmia contra a obra do Espírito Santo. Uma pessoa ensinar que a ressurreição é espiritual. Porque veja bem uma coisa, Jesus prometeu que o Espírito guiaria os seus discípulos em toda a verdade. E ele guiaria toda a igreja em toda a verdade. Lá nas cartas de João fala até que todos os cristãos possuem a unção do santo e não tem desnecessidade de conhecimento. Então, ou seja, por 2000 anos a igreja ensinou que a ressurreição é física, que um dia Jesus vai voltar, e que essa vinda vai ser no mundo físico, é uma vinda literal, e a ressurreição vai ser física, os nossos corpos voltarão à vida. Aí eu fico pensando, você investiga a história da igreja toda, você não encontra vestígios dessa ressurreição, essas transferências das almas que estavam no Hades para o céu. Você não encontra esse ensino como, prestem atenção, como é ensinado pelo preterismo completo hoje. Vocês não encontram. Aí eu fico pensando, onde é que estava o Espírito Santo de Deus durante todo esse tempo? Aquele que guia em toda a verdade. Porque Paulo, ele considera, toda vez que ele toca no assunto da ressurreição, tanto aqui em 2 Timóteo como em 1 Coríntios 15, ele associa com a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos santos, e ele trata como um assunto muito sério. Qualquer negação em torno da ressurreição dos santos afeta diretamente a ressurreição de Cristo. Tanto é que nesse sistema do preterismo completo, já existe uma facção que diz que quando Jesus subiu ao céu na ascensão, ele teria feito o seu corpo desaparecer ou ser descartado, para que ele voltasse a ser o verbo divino, o Espírito puro, como era no princípio da criação. Ou seja, Jesus teria morrido uma segunda vez, porque se Jesus se separou do seu corpo, então ele não é aquele que vive eternamente. Olha as implicações dessa doutrina do preterismo completo. Olha as implicações como isso afeta a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que eu gostaria de destacar nesse vídeo aqui não é um ensino teológico profundo, até porque eu gosto de fazer vídeos curtos, sabe? E eu prefiro me dedicar mais à literatura, né? E literatura eu tenho de sobra sobre isso, com profundidade. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é o trabalho do Espírito Santo, que a verdade ficou suprimida e só agora os preteristas completos descobriram a verdade. Nem James Stuart Russell, que escreveu aquele livro De Parousia no século XVIII, nem ele ensinou uma ressurreição espiritual. Esse Russell, ele ensinava que a segunda vinda aconteceu no ano 70,
na destruição de Jerusalém, mas ele nunca ensinou que isso não foi um evento literal, que isso teria sido uma coisa espiritual. Não, ele fala realmente de uma ressurreição literal. Nem ele ensinou isso. Agora, os modernos preteristas completos, que tem mais ou menos aí 5 a 6 décadas de existência, estão ensinando essa doutrina de Himeneu e Fileto, que provavelmente era uma espiritualização da ressurreição. Então, você que está abraçando o preterismo completo, você toma muito cuidado, porque você está mexendo numa obra do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é ameaça, não. Isso aqui é uma realidade. Você tem que usar a tua cabeça para pensar como é que ninguém viu isso na história da igreja, como é que isso não foi ensinado. Aí, como eles são muito espertinhos, teve um que falou para mim que a justificação pela fé não foi ensinada até no século XV, que daí Martim Lutero redescobriu essa verdade. Gente, não se engane com a cronologia da história da igreja. Não pense que a igreja está em trevas desde o segundo século, passando por Constantino, e a reforma veio salvar tudo. Não pense que foi 100% escuridão, não. As grandes verdades têm sido ensinadas assim. Tem até livros que falam sobre isso. Inclusive, essa cronologia da história da igreja precisa ser reescrita. Porque muita gente ensina que depois que os apóstolos morreram, os chamados pais da igreja patrística, eles teriam corrompido a igreja, até chegar no ponto máximo da apostasia, que seria o imperador Constantino. Daí surgiu a igreja católica, aí só Martim Lutero veio salvar a igreja 15 séculos depois. Não se engane com essa cronologia. A reforma, sim, a reforma ela foi fundamental, ela foi algo grandioso de Deus, mudou toda a história do mundo. Eu considero a reforma, sim. Só que o mundo não esteve 100% em trevas, ainda mais se tratando dessas doutrinas fundamentais, como a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo. Então não se engane com o preterismo completo. Se você não consegue crer na doutrina da ressurreição porque você tem um coração incrédulo, que você não consegue imaginar como é que poderia os corpos se levantarem da sepultura, né? Que isso é muito comum em relação a essa doutrina, as pessoas não conseguir crer. Se você não consegue crer, mas também não se entregue a qualquer vento de doutrina, não. Seja esperto, seja um crente bereano e faça a lição de casa que os preteristas completos hoje, os arrogantes de hoje, não estão fazendo. Eles não são crentes nobres. Pergunta para qualquer um deles se eles têm estudado a fundo o outro lado da moeda. Eu fiz a lição de casa, eu tenho estudado o preterismo completo até os dias de hoje, eu tenho estudado o outro lado da moeda. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo. Não é porque eu quero que o preterismo parcial seja apenas correto, não. É porque a gente vê que não tem coerência, não tem lógica. Então, se você quiser saber a fundo sobre isso, não é este vídeo que vai resolver isso. Você entra lá no www.revistacristã.org, que você vai encontrar mais de 250 e-books sobre o preterismo. Inclusive, você entra na seção literatura, que você vai encontrar uma página com esses 200 e quase 260 e-books, e você vai subir na página e você vai ver que está dividida por tema: Apocalipse, dispensacionalismo e preterismo completo. Eu tenho um arsenal de material contra essa heresia. Então eu espero que você acesse lá e Deus abençoe na sua leitura. Um abraço e até o próximo vídeo.